conduzir o calor, né? De passar calor de um corpo para outro. É a convecção. No caso da condução que a gente viu agora há pouco, o átomo ele não anda, não há transporte de matéria, né? Há transporte apenas da energia. No caso da convecção, ela ocorre principalmente em fluidos. O que quer dizer isso? Os fluidos são aqueles meios que podem escoar. O exemplo mais clássico aqui são os líquidos e os gases. Então, no caso, a convecção vai acontecer principalmente em meios fluidos, que são os gases e os líquidos, e esses meios vão conduzir o calor não só para o transporte de energia, mas também matéria, porque a matéria em si vai fluir através dessa superfície. Então, um exemplo seria isso aqui, ó, você aquece um líquido, por exemplo, água, sei lá, tá certo? E aí os átomos que estão espalhados ao longo de todo o líquido aqui dentro, os átomos de água, né, as moléculas de água, a gente pode pensar também na parte de moléculas, essas moléculas estariam aqui distribuídas ao longo de todo o líquido. Quando você dá energia, essa energia térmica por condução, ela acaba chegando primeiramente a esses átomos que estão aqui, ó, mais próximos da chama, né? E aí esses átomos mais próximos da chama ficam mais agitados. Esses carinhas aqui ficando mais agitados fazem o quê? Eles começam a se afastar uns dos outros, né? O líquido acaba dilatando nessa região. Então, aqui embaixo, as moléculas acabam se distanciando mais umas das outras do que na parte lá em cima, né? Onde aqui em cima, como os átomos ainda estão pouco agitados, eles acabam ficando mais próximos uns dos outros. A gente pode colocar isso aqui, uma representação mais grosseira, assim. Isso aqui é a parte superior do líquido. Essa aqui seria a parte inferior do nosso líquido, tá certo? Aqui, como a gente está aquecendo, os átomos estariam mais agitados, a agitação aqui seria maior, e esse distanciamento intra-átomos ou intramolecular acaba sendo maior. Se acaba sendo maior, numa mesma quantidade de líquido em cima e embaixo, você aqui tem uma densidade menor e aqui você tem uma densidade maior. E a gente já mostrou que se você misturar líquidos a diferentes densidades, né, no mesmo recipiente, o líquido mais pesado tende a descer e o líquido mais leve tende a subir, né? Então, esse líquido que está aqui embaixo, mais quente, a tendência dele é subir. Enquanto que, se ele subir, ele vai deixar um espaço vazio aqui embaixo. Esse espaço vazio acaba sendo preenchido pelo líquido mais pesado, por esse líquido mais frio que está ali em cima. Então, camadas de líquido frio ou de fluidos frios tendem a descer, enquanto aqueles de quentes tendem a subir, tá? E aí, nessa subida, moléculas quentes vão encontrando com moléculas frias e, por contato, elas vão passando parte da energia para essas moléculas também, vão lembrando elas que elas também têm que ficar mais quentes, né, mais agitadas. E aí, no final, depois de um certo tempo, todo o líquido vai ter, na verdade, após esse ciclo de rodízio, né, de quente, sobe, esfria lá em cima, desce, sobe, desce, todas as moléculas vão acabar ficando com a mesma temperatura e você acabou passando essa energia da chama para todas as moléculas do corpo pelo processo de convecção. Tudo bem? Um exemplo clássico, né, de equipamento que utiliza esse tipo de processo primeiramente é a geladeira. Vou mostrar aqui rapidinho como é que seria isso na geladeira, tá? A geladeira, gente, a parte superior da geladeira, em geral, é a parte onde você tem o evaporador, que a gente costuma chamar de congelador. É aqui em cima que o gás acaba evaporando e fazendo com que aqui em cima todo o ar fique muito frio, tá? Esse ar frio, por ser pesado, ele acaba descendo ao longo da geladeira. E descendo, ele empurra o ar quente que estava na parte mais distante do evaporador. Tá certo? Esse ar quente acaba subindo, sendo empurrado pelo ar frio que está chegando. Então o ar frio desce, o ar quente sobe. Enquanto o ar frio está descendo, ele entra em contato com os alimentos que estão aqui. Os alimentos tendo um pouquinho mais de calor, né, de temperatura, desculpe, em relação à temperatura do ar, vão perder calor para esse ar frio. Então, ao descer, ele vai roubando o calor dos alimentos. E os alimentos vão ficando cada vez mais frios dentro da geladeira. Tá certo? E esse calor que foi roubado acaba sendo jogado para fora, na parte de trás da geladeira. Aquela parte lá que a gente chama de condensador. É ela que é responsável por eliminar o excesso de calor que você tirou dos alimentos lá dentro, né? Então, a geladeira é um funcionamento principalmente por convecção. Outro exemplo seria aqui, ó, o nosso ar-condicionado. Tá? O que é o ar-condicionado? Ele, na verdade, faz a mesma coisa. Ele capta o ar do ambiente, refrigera esse ar e devolve esse ar aqui. Só que o ar que ele devolve é um ar frio, portanto, mais pesado que o ar que está lá na sala. Esse ar frio tende a descer, e esse cara desce.
tá certo? Enquanto que o ar quente que estava lá embaixo acaba sendo empurrado por esse ar frio e entrando aqui no aparelho para ser refrigerado também. Por isso que é suma importância, né? É de suma importância você ter o ar-condicionado sempre na parte superior, tá certo? Da sua sala, da sua casa, do seu quarto, porque o ar frio vai tender a descer e se você colocar ele ou instalá-lo na parte inferior, o ar frio, por ser mais pesado, não vai subir e vai refrigerar. Então você vai ficar só com uma parte do quarto fria, que é o piso, tá? Então, esse foi um exemplo de convecção, que é o segundo meio de transformação, de transporte, desculpa, de calor, tá certo? E aí a gente tem uma terceira maneira de passar calor de um corpo para outro, tá certo? Essa terceira maneira é chamada de irradiação. O que é irradiação? A irradiação é diferente da condução e da convecção, por quê? Porque na condução